O Rio de Janeiro tenta voltar à rotina depois da mega operação realizada na última terça-feira. Integrantes do Gabinete de Crise de Segurança se reuniram hoje no Rio. O anúncio da implementação do gabinete foi feito nesta quarta-feira pelo governador do Rio, Cláudio Castro, e também pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. De acordo com eles, o objetivo do gabinete é melhorar a integração entre as esferas federal e estadual. Nós vivemos numa união federal, então o problema de uma unidade federal é o problema de toda a união de estados membros desta federação. Portanto, nós vamos tomar algumas medidas emergenciais e uma medida mais permanente que se projeta no tempo, esse escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado, onde nós vamos conjugar as forças federais com as forças estaduais para resolvermos rapidamente, celeremente, os problemas com os quais nós nos deparamos para a solução desta crise. Este é um embrião daquilo que nós queremos criar com a PEC da Segurança Pública que está sendo discutida no Congresso Nacional. Vamos, dentro do possível, aumentar o efetivo que já está aqui desde 2023 da nossa Força Nacional. Estamos também aumentando, dentro das nossas limitações, o efetivo da Polícia Rodoviária Federal. Aqui na área da Polícia Federal, vamos intensificar as atuações, as atividades de inteligência, sobretudo para a descapitalização do crime. Nós vamos cooperar com o Estado do Rio de Janeiro para superarmos o mais rapidamente esta crise de segurança. Nós também colocamos à disposição do senhor governador, das demais autoridades de segurança, peritos criminais que podem ser recrutados na Força Nacional e também de outros estados. Então, não só médicos, legistas, odontólogos, peritos, também nós temos aqui um banco de dados no que diz respeito ao DNA, balística, tudo isso estamos colocando à disposição do governador. E daqui saiu uma proposta concreta, a criação de um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado. Esse escritório será coordenado pelo Dr. Vitor Santos, pelo governo do Estado, e pelo Dr. Saúl, pelo governo federal, a fim de que as nossas ações sejam 100% integradas a partir de agora, inclusive na perspectiva de vencermos possíveis burocracia, integrarmos inteligência, respeitando as competências de cada órgão, mas tentando eliminar barreiras para que nós possamos, de fato, fazer uma segurança pública que atenda o nosso verdadeiro e único cliente, que é o cidadão, que é aquele que está nas ruas todo dia, que é aquele para qual é o grande motivo do poder público e das instituições existirem, que é o atendimento ao cidadão. Creio que temos muitas possibilidades de avanço e saímos daqui hoje todos imbuídos desse propósito comum de melhorar a segurança pública, no nosso caso, do nosso Estado, e no caso dele, do nosso país, através do Rio de Janeiro. A coordenação do gabinete será compartilhada entre o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, e secretário de Segurança Pública do Rio, que é o Victor Santos. E hoje o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que a Polícia Federal vai abrir um grande inquérito no estado para investigar a atuação do Comando Vermelho aos moldes do que resultou na Operação Carbono Oculto, realizada contra a facção criminosa Primeiro Comando da capital. Agora eu quero te convidar a participar da nossa enquete de hoje, porque a gente está perguntando o seguinte aqui, endurecer a lei contra o crime organizado é suficiente? Até agora as pessoas estão participando, daqui a pouquinho a gente traz aqui a parcial dessa nossa enquete. Endurecer a lei contra o crime organizado é suficiente? A gente fez essa enquete pelo seguinte, porque o presidente Lula sancionou uma lei que endurece as penas contra ações de obstrução de justiça praticadas pelo crime organizado e amplia a proteção de autoridades que trabalham no combate às organizações criminosas. O próprio presidente fez o anúncio por intermédio das redes sociais.
Bom, vamos ver esse anúncio. Vou pedir para colocar na tela para gente essa lâmina, né, deste post do presidente Lula, portanto, nas redes sociais, ele que fez esse anúncio e detalhou ali sobre ele, né? Ele colocou assim: sancionei a lei número 15.245/2025, que aumenta a proteção a agentes públicos que combatem o crime organizado e endurece as punições a quem tenta dificultar estas investigações. O governo do Brasil não tolera as organizações criminosas e atua para combatê-las com cada vez mais rigor, diz, portanto, o texto que foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Esse texto foi publicado 2 dias, após a mega operação da Polícia do Rio de Janeiro, que resultou na morte de mais de 120 pessoas. Pelo texto, a nova lei define 2 novos modelos de crime para quem tentar impedir: o andamento de processo ou investigações de crimes praticados por organizações criminosas ou a aprovação de qualquer medida contra o crime organizado. Os 2 novos modelos de crime são obstrução de ações contra o crime organizado e conspiração para obstrução de ações contra o crime organizado também. Para as 2 modalidades, a pena é de 4 até 12 anos de reclusão, além de multa. Outro artigo da lei prevê o reforço na proteção pessoal de policiais em atividade ou aposentados e aos familiares em situação de risco decorrente do exercício da função. Também vale para juízes, membros do Ministério Público e das Forças Armadas. Profissionais dessas categorias que atuem contra o crime organizado nas regiões de fronteira foram também incluídos na legislação. Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele comemorou pelas redes sociais a sanção desta lei. Olha só o que ele disse, o que ele publicou, portanto, na rede social X. O combate ao crime não é novidade, sempre foi prioridade. No dia 7 de outubro, pautei e aprovamos o PL 1307/23, que combate a obstrução das investigações e amplia a proteção de quem enfrenta o crime organizado. Hoje, o presidente Lula tornou lei. Cumprimento também o autor da matéria, senador Sérgio Moro, e o relator na Câmara, deputado Rubens Pereira Júnior. O trabalho pela segurança continua, postou em suas redes sociais, portanto, o presidente da Câmara, Hugo Mota. Bom, vamos falar de todos esses assuntos envolvendo aí essa nova medida, essa nova lei, essa mega operação no Rio de Janeiro também. Agora nós vamos conversar com o Euro Bento Maciel Filho, o Euro que é advogado criminalista e também mestre em Direito Penal. Euro, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Tempo News. Boa noite, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Vamos debater um pouco sobre esses assuntos. Pois é, Euro, eu já começo... Seja bem-vindo, e eu já começo te perguntando como que você avalia o impacto imediato dessa mega operação policial realizada no Rio de Janeiro essa semana. Eu acho que a gente tem que analisar essa questão sob 2 enfoques distintos. Primeiro, sob um enfoque, vamos dizer assim, social, né? Realmente o Estado mostra força, o Estado mostra talvez um pouco de organização, o Estado mostra que pode combater o crime. Agora, sob um aspecto de efetividade, sob um aspecto de, vamos dizer assim, do que vai resultar disso, eu entendo que a forma adotada pelo Estado, essa força, essa beligerância, esse poder bélico, tudo isso é inútil, porque, lamentavelmente, tivemos 120 mortos, não vou entrar no mérito aqui do que eram, do que estavam fazendo as pessoas que faleceram, mas morreram, né? E se pertencentes à facção ou não, fato é que daqui uma semana o Comando Vermelho vai repor esses mesmos 120 com outros 90 fuzis e tudo vai voltar à mesma situação que existia até a operação. Então, sob o aspecto prático, eu acho que isso é quase que inútil, é enxugar gelo. Agora, sob o aspecto social, talvez a sociedade veja, nossa, a polícia fez, a polícia faz, a polícia foi. Demoraram muito, né? Mas eu acho que o aspecto prático não é essa a melhor alternativa para combater a criminalidade, positivamente.
Pois é, a gente está aqui ao longo desses dias falando sobre esse assunto, né? E temos ouvido também outros especialistas, outras pessoas falando sobre segurança pública, e eu estou sentindo uma certa sensação de que não tem jeito, de que o Estado já perdeu essa guerra. Afinal de contas, é o que o senhor falou, quer dizer, ir lá matar 120, amanhã tem outros 120 no lugar, rei morto, rei posto, assim como traficante morto, traficante é recolocado no mesmo lugar, já tem alguém na fila ali com outras armas e tudo mais. O caminho para a gente chegar ao combate real da criminalidade, ele tem que passar lá por trás, lá pela educação. Quer dizer, a gente pode projetar realmente a diminuição da criminalidade no nosso país, sobretudo falando especificamente do Rio de Janeiro, não para agora, para daqui a 5 ou 10 anos, mas para daqui a muito tempo, né? Exato. Essa questão que envolve, vamos dizer assim, isso para não falar no Brasil inteiro, vamos nos ater aos morros cariocas, né? Essa questão que envolve a criminalidade no estado do Rio de Janeiro, sobretudo na capital, ela não vai ser resolvida com uma operação dessa por mês, com a matança de 120, 150 por mês. Não é assim que vai resolver, né? O problema da criminalidade é muito mais complexo. Da onde vem a maioria das armas? Elas não são fabricadas aqui. Ou elas ultrapassam as fronteiras terrestres, às vezes nem as terrestres, vem de navio, vem escondido, vem por avião, não sei. Mas as nossas fronteiras, sobretudo as terrestres, são verdadeiras peneiras. Existem, até pela dimensão continental que o Brasil tem na América do Sul, é evidente que não é fácil, mas eu acho que a gente poderia começar a pensar numa forma de asfixiar essas facções criminosas. E como é que se faz isso? Ou atacando a parte financeira, e aí aquela operação feita aqui em São Paulo, né, na região da Faria Lima, aquilo ali sim é um bom sinal, é um bom início para tentar asfixiar financeiramente essas facções criminosas. E também temos que asfixiá-las sob o ponto de vista do armamento. Da onde vem esse armamento? Aí temos que trabalhar um pouco nas fronteiras, nas nossas fronteiras, sobretudo as terrestres, né? Agora, sob um aspecto, vamos dizer assim, vamos resolver mesmo, vai demorar, mas aí nós passamos por, obviamente, uma melhoria exponencial, gritante no nosso sistema educacional. Aí sim a gente começa talvez a pensar em pôr fim na criminalidade, mas isso não é algo para 1 ano, 2 anos, isso vai demorar muito. Deixamos chegar nesse estágio. Infelizmente agora para retomar as rédeas vai demorar bastante. Agora, Euro, o governo federal, juntamente aí com o governo do Rio de Janeiro, anunciaram a criação desse comitê de crise, né? O que na sua avaliação, como que na prática deve ser a atuação desse trabalho conjunto entre governo do estado e governo federal? Olha, com toda honestidade, eu sou um pouco cético, né? Porque, na verdade, são burocratas que irão se unir, todos devidamente trajados com paletó e gravata, mas eles não vivenciam o dia a dia, eles não têm a vivência do dia a dia. Tem conceito, tem estudo, claro, mas a solução do problema não passa apenas por novas leis, por leis mais severas, por leis mais duras, por um comitê que discuta isso, que discuta aquilo. A solução do nosso problema passa, sim, por empenho, sobretudo nessas questões sociais ligadas à educação, passa também por uma questão, de volto a dizer, de retomada do poder do Estado nas nossas fronteiras. E agora, colocar um monte de burocratas conversando, debatendo, discutindo, talvez até saia uma boa ideia, mas eu sou um pouco cético em relação a isso, né? O Estado, no caso específico do Rio de Janeiro, o Estado perdeu esses morros. Onde ontem houve a operação, né, o Estado perdeu aquele território. Como é que eu retomo o território? O Estado tem que se fazer presente. Então, que construa uma quadra, uma praça, uma escola, um hospital, vá subindo o morro aos pouquinhos, vá ganhando não é no tiro e porrada e bomba que isso vai resolver. É um trabalho paulatino, um trabalho que não pode parar, incessante e efetivamente longo. A gente vê ao longo dos anos aí a questão da criminalidade, também da corrupção no meio político. No Rio de Janeiro é fato, né? A gente sempre noticia e acompanha nos noticiários
o tanto de gente envolvida com crime que acaba indo parar exatamente no poder público ali, parar deputado, vereador, tanto de gente que é aliciado ali para trabalhar e acaba se envolvendo no mundo do crime ali, com milícias que tomam conta de diversas regiões. Quer dizer, não só tomar a questão da droga, distribuição de droga, venda de droga, assaltos e tudo no Rio, mas a gente imaginar que também essas pessoas estão no poder público também, de uma forma às vezes despistada, nem sempre fica tão nítido, mas sempre que há uma operação, vê o governador do Rio, prefeitura do Rio, sempre tem alguém preso ali e que está envolvido com o crime, né? Basta lembrar, aqui sem citar nomes, mas por razões diversas, os últimos 4 ou 5 governadores do Rio passaram um bom tempinho tirando férias em alguma prisão, né? Lá do próprio estado do Rio de Janeiro. Mas só que essa influência vamos dizer assim, do crime organizado no poder político, isso não é algo exclusivo do Rio de Janeiro. Isso, infelizmente, se faz presente em diversos outros estados e até mesmo em Brasília, né? Realmente, o crime organizado ele está desenvolvendo seus tentáculos para todos os lados e se faz presente cada vez mais na vida da sociedade, muito em razão da inércia do Estado, diga-se de passagem, mas também porque o crime organizado, como o próprio nome já diz, é organizado, eles se organizam. Não precisamos ir muito longe. Por exemplo, teve a operação de terça-feira. O governo federal, a União Federal, a Polícia Federal foi devidamente comunicada por algum meio oficial? Até onde eu sei, não. Segundo o delegado da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, ele disse que houve uma ligação, algo informal, comunicando de uma operação só que ele não sabia nem quando, nem exatamente a dimensão, o tamanho da operação. A Polícia Federal não participou. Então, como é que a gente pode falar a gente fala de crime organizado de um lado e as polícias ou as forças de controle que nós temos, as forças estatais, não conseguem se conversar porque elas não conseguem se organizar porque elas não se conversam. É um cúmulo. Agora, o Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, ele falou hoje, ele anunciou, na verdade, sobre um inquérito, né, da Polícia Federal que vai investigar o Comando Vermelho e aí vai seguir a mesma linha dessa Operação Carbono Oculto, né? O que essa estratégia, Euro, na sua avaliação, diz aí sobre o foco do governo federal nesse momento em relação a esse tema? Como eu falei há pouco, o crime organizado você pode combater com violência, gerando mais violência, mas isso é enxugar gelo. Que no mesmo momento em que um faccionado tomba, outro aparece para substituí-lo. Ponto. Então, o crime organizado, para ser combatido com um pouco de eficiência, passa justamente por uma asfixia financeira, tal qual foi feita aqui em São Paulo, na Operação Carbono Oculto, como você bem lembrou, né, que tinha me fugido o nome, na Carbono Oculto, e também uma asfixia dos meios, dos materiais, ou seja, armas de fogo, não deixar entrar mais as drogas, que as drogas são muito rentáveis, se bem que hoje eles estão presentes em bets, em drogas, em tudo. Mas a asfixia financeira é o ponto-chave disso aqui. Parece que ontem na operação, se não me engano, acho que foi preso um contador do Comando Vermelho, alguém que fazia a contabilidade. Tudo bem, mas precisamos saber de onde vem os recursos, onde estão aplicados os recursos. É evidente que o traficante, ele não guarda dinheiro no colchão. Ele aplica por interpostas pessoas, por empresas fantasmas, faz aplicações financeiras. Foi o que, por exemplo, aqui em São Paulo foi descortinado na Carbono Oculto. Então, eu acho que a forma de se tratar o crime organizado é com mais inteligência e menos violência. E a gente tem aqui, eu estava lembrando aqui, né, 6 governadores do Rio de Janeiro já foram afastados ou presos por suspeita ali de envolvimento com a corrupção. Agora, o que nos leva a perceber é o seguinte, a gente, para encontrar uma saída nesse caso, leis, o senhor disse que não basta criar lei, inventar novas regras, porque hoje, inclusive, foi sancionada uma nova lei pelo presidente da República para endurecer as penas contra pessoas que vierem a se envolver em algum tipo de crime dessa forma,
forma, mas a gente tem leis já no Brasil, a gente tem lei contra racismo, leis, diversas leis que até hoje parecem que não saíram do papel. Aqui a gente ainda tem aquela coisa, aquele ditado que fala assim, essa lei não pegou. Tempos atrás a gente teve a lei do farol aceso na estrada, porque essa lei aqui não pegou. O que falta fazer? Falta punição mesmo? Falta punir de verdade? Porque a gente conversa com forças policiais e o que a gente mais ouve a gente prende o criminoso, no dia seguinte ele está solto de novo. Então, essa questão das leis, vamos assim dizer, eu tenho já de longa data eu sempre bato na mesma tecla. Não é colocando as penas em 100 anos, 200 anos, 50 anos, que nós vamos resolver o problema. Todo e qualquer bandido, toda e qualquer pessoa que desafia a lei, ela não tem medo da lei, ela tem medo da aplicação da lei. Então, se nós temos leis aos montes, mas não aplicamos as leis que temos, que vantagem nós levamos? Nenhuma. Ficar criando lei. O direito penal não é panaceia para todos os males. Nós não vamos resolver a criminalidade só com o direito penal ou entendendo que o direito penal é o único que pode resolver toda essa questão que nós atravessamos na nossa sociedade, da criminalidade excessiva. Não é isso. Né? Nós temos que pensar, volto a dizer, de uma forma inteligente, de uma forma eficaz, em meios, em formas de combater a criminalidade com inteligência, com eventualmente um ato ali mais duro, tal, mas a inteligência está em tudo. Mas eu tenho que pensar na educação, eu tenho que pensar no Estado mais presente, eu tenho que pensar em diminuir os índices de corrupção no poder público. É uma série de fatores. Não se resolve o crime com penas mais duras. Nós temos aqui o mito da impunidade. Muita gente fala em impunidade. Nós somos a terceira no mundo. O Brasil varia ali, disputando um pouco com a Rússia, entre o terceiro e quarto país do mundo com maior número de presos. Então não é que a gente prende pouco. Muito pelo contrário. Nós somos a terceira ou quarta população mundial de encarcerados ou condenados, que ainda que estejam cumprindo pena em regime aberto, mas somando tudo, está um número absurdo. Então nós prendemos muito, mas prendemos mal. Né? Esse é o ponto, na minha modesta visão. Nós temos que ser um pouco mais eficazes no que diz respeito ao tratamento do fenômeno da criminalidade, que não é só construir presídio e criar lei nova. Não é assim que nós vamos tratar o problema. Euro, ainda relacionada a essa lei que foi publicada hoje no Diário Oficial da União, né, foi sancionada pelo presidente da República, o texto traz também uma maior proteção aí para juízes, para policiais, promotores e familiares também. Na sua avaliação, essa proteção, o que ela significa na prática? O que vai mudar daqui para frente com essa proteção maior para essas autoridades? Sabe o que acontece? Eu acho até curioso esse assunto ser tratado numa lei. Eu não li a nova lei ainda. Confesso que não li, não sei exatamente em quais termos essa maior proteção está redigida, como ela está redigida. Né? Mas nós temos em vigor, desde 2015, uma qualificadora do crime de homicídio que abarca justamente essa situação. Agentes de segurança, agentes penitenciários, todos aqueles que estão lá nos capítulos que abordam a segurança pública, todos aqueles agentes policiais, etc. e tal, o ato de matar um policial em razão da função, no exercício da função, já é um homicídio qualificado desde 2015, inclusive com proteção aos parentes, se não me engano, até 3º grau, cônjuge, filhos. E isso está presente no Código Penal, no crime de homicídio e no crime de lesão corporal. Então não é uma grande novidade que eles estão fazendo. Isso já existe desde 2015 na legislação. Não vi os termos da nova lei para fazer um comparativo. Mas essa maior proteção aos agentes, juízes, isso já existe. Desde 2015, pelo menos, já tem no nosso Código Penal. Esse mesmo intuito, esse mesmo espírito legal já está no Código Penal faz tempo. E agora, como é que o senhor está avaliando a ação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que determinou essa operação, que se comunicou mais ou menos de uma forma que não foi, que a informação não chegou corretamente ao governo federal? Como é que o senhor avalia, dentro do seu conhecimento, a ação do governo do Rio de Janeiro?
assim, ele foi o autor de uma frase muito infeliz, né, que por ele dita no dia seguinte, ou mesmo no final do dia, que a operação foi muito bem sucedida. Não podemos entender que matar 120, 130 pessoas é um sucesso. Desculpe, mas está errado. Está errado. Não é possível. Por mais que alguns por aí estejam dizendo, não, isso foi uma faxina, isso foi uma limpeza. Não, isso foi, na verdade, uma chacina realizada com o carimbo do Estado do Rio de Janeiro. Ponto. Né? A atuação do governo do Estado, sob a minha modesta ótica, né, não quero ser o dono da verdade, longe disso, mas sob a minha modesta ótica, foi totalmente errática. Né? Primeiro, por não ter comunicado uma operação dessa magnitude, não ter comunicado de forma decente, de forma formal, né? Nem o Supremo, que afinal a ADPF 635, que dita e regulamenta como mais ou menos esse tipo de operação tem que ser realizado, é o Supremo. Não comunicou o Supremo, não comunicou a União, o Ministério da Justiça, não comunicou mal e mal a Polícia Federal, e aí colocou ali em ação ali 2.500 agentes para subir o morro para efetivamente haver o confronto. Quando o que o Supremo defendeu, pelo menos na ADPF 635, embora ali, sob a minha modesta ótica, existem alguns exageros, mas enfim, justamente essas operações elas passam por uma política de redução de risco, redução do confronto. E foi exatamente o contrário o que essa operação de terça-feira promoveu. Quem ali estava das forças do Estado, das forças do poder público, estavam ali visando exatamente o confronto. Então, para mim, a forma de pensar essa operação ela foi equivocada desde o início. Isso sem contar que eles invadiram uma área densamente povoada, colocando em risco todos que ali moravam, que não tinham nada a ver com isso, né? Eram cidadãos a imensa maioria ali, não tem nada a ver com isso, e ninguém pensou nisso daí. Foi quase um milagre, talvez, não tenhamos tido um número de mortos civis maior, né? Ainda não sei exatamente quantos dos mortos são pessoas que não tinham nada a ver, ou se todos eles estavam realmente munidos de fuzil, etc. e tal. Mas foi um milagre que isso não tenha sido uma tragédia. Quer dizer, agora muito me chamou a atenção as falas do governador ontem, dizendo que a operação foi um sucesso, como o senhor lembrou, ele dizendo que tinha dado uma facada fatal ali no grupo criminoso que atua no Rio de Janeiro, de uma forma muito convicta, dizendo isso, num grupo que já age ali no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho, há muitos anos, e muitos anos. Agora, até que ponto o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pode ser punido por essa ação dele lá no Rio esses dias? Vamos fazer uma analogia breve. Quando aqui em São Paulo, tudo bem que eram outros tempos, talvez até as leis eram diferentes, mas quando aqui em São Paulo ocorreu o massacre do Carandiru, com 111 mortos, né, essa mesma pergunta foi feita no que dizia respeito ao finado governador da época, o Fleury. Os anos se passaram e não faz muito tempo, se eu não me engano, a ação acho que foi anulada, acho que poucos policiais foram presos, mas fato é que nunca a responsabilidade pelo que aconteceu no Carandiru chegou próximo do governador da época. Né? Por mais que ali a imprensa tivesse dito na época que ele era, de certa forma, o artífice de tudo aquilo, mas nunca chegou no Fleury. Né? Então eu entendo que nesta situação de agora, por mais que o governador tenha dito que foi um sucesso e se coloque como alguém que estava ciente da operação, sabedor de tudo, etc. e tal, a responsabilidade penal ela é pessoal. Precisa ver como é que foi passada essa ordem, como é que isso se deu no confronto. Vamos dizer assim, o extrato vai ser mais ou menos o mesmo. Os policiais que entraram no Carandiru revidaram que estavam sendo agredidos pelos presos. Aqui vai ser muito parecido. Por que você atirou? Porque ele estava segurando um fuzil e estava atirando em mim. Então, e como os corpos, obviamente, foram mexidos, a cena do crime foi alterada, vai ficar uma versão muito difícil de ser rebatida
e ser devidamente investigada a morte efetiva de cada um desses 120, 130 falecidos. Eu sei que não é uma receita de bolo, mas como, na verdade, pode se equilibrar aí a repressão ao crime, principalmente ao crime organizado, claro, com respeito aos direitos humanos, hein? Receita de bolo não tem uma receita mágica, lamentavelmente não tem. Vamos lá. O crime organizado, falando dessas mega facções, né, eles nascem, no caso da facção que domina aqui o estado de São Paulo, ela nasceu dentro do próprio presídio. E, segundo consta, ela surgiu a partir dos desmazelos, dos maus tratos, enfim, que a qual eram impostas à população carcerária. Ok. Eles foram tomando uma dimensão tal ao longo dos anos que hoje realmente é muito difícil combatê-las de forma eficaz num curto espaço de tempo. Então, equilibrar a segurança pública com o combate ao crime organizado, eu entendo, obviamente, que, por mais que não aprove, que operações tais como essa de terça-feira, eventualmente irão voltar a ocorrer. Não tenho dúvida disso. Seja em São Paulo, seja em Salvador, seja no Rio de Janeiro, eventualmente isso vai acontecer. Mas a forma eficaz de combater, de diminuir a criminalidade, de sufocar o crime organizado é com uso de inteligência. Né? Nós tivemos aqui em São Paulo recentemente, infelizmente, o falecimento de um ex-delegado-geral. Quando eu falo inteligência, será que ninguém na inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, sabia que aquilo ia acontecer? Um homem que teve um passado brilhante na polícia, que foi ele, inclusive, quem primeiro combateu a facção criminosa aqui de São Paulo, homem jurado. E será que ninguém sabia que ele estava em vias de ser assassinado? Não via inteligência? Isso me foge um pouco, às vezes, do lógico. Então, nós temos que trabalhar primeiro a base, então, dar educação para o povo, construir mais escolas e menos presídios. E, a partir daí, como eu já mencionei algumas vezes, e trabalhando esse combate à criminalidade organizada de uma forma que atregue, que junte, de um lado, uma repressão proporcional, ainda que eventualmente com momentos de violência, mas não desse jeito que foi na terça-feira, com um combate inteligente que busque ativos financeiros, que busque reprimir a entrada de tóxicos e de armas de fogo no país. Não vai ter jeito. Nós temos que fechar as fronteiras também. Volto a dizer, esse é um ponto crucial e que eu não vejo ninguém comentando. Eurobento Maciel Filho, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade em estar conosco aqui hoje no Tempo News, falando sobre esse tema. Obrigada pela sua disponibilidade, por estar mais uma vez. Uma excelente noite e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, muito obrigado. Fico à disposição. Boa noite. Olha, gente, e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governador do Rio preste esclarecimentos sobre a operação da última terça-feira, hein? A decisão foi tomada depois de um pedido do Conselho Nacional de Direitos Humanos e de um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Moraes também marcou para o dia 3 de novembro uma audiência na capital fluminense para tratar do caso. A mega operação nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou cerca de 120 mortos, incluindo 4 policiais, segundo o balanço divulgado no dia seguinte pelo governo do estado. Foram apreendidos pelo menos 91 fuzis. O governador Cláudio Castro disse que o confronto não foi em área edificada, e sim no meio de uma mata. Ainda de acordo com o governador, caso tenha algum erro de classificação, ele com certeza é residual e irrisório. Usou essa palavra, irrisório. Pois é, o secretário estadual da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Cury, disse que a mega operação foi o maior ataque das forças de segurança contra o Comando Vermelho na história da facção criminosa. Vou chamar a Ana Paula Ramos aqui para nossa conversa, direto de Brasília. Ana, como que esse assunto tem rendido? Como que foi? Como que aconteceram aí as conversas hoje, do que você pôde perceber nos bastidores em relação ainda a essa mega operação e esses desdobramentos, hein?
Síria, a gente viu no começo, né, logo após essa mega operação, uma politização do assunto, né, com o governador ali do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, acusando o governo federal de ter negado ajuda. Em seguida veio o governo federal rebatendo essas acusações, explicando tudo o que poderia ter sido feito e o que não foi feito, né, explicando que para haver a ajuda do governo federal teria que ser decretada a GLO, que é a garantia da lei e da ordem, enfim, mas o presidente Lula estava viajando nessa confusão, ele só voltou ele chegou aqui em Brasília, a operação foi na terça-feira pela manhã, ele só chegou aqui em Brasília, desembarcou terça-feira à noite, quando ele ficou sabendo, e logo pela manhã ele já convocou uma reunião ministerial para poder se inteirar sobre os fatos. E a questão é que a ordem dentro do Palácio do Planalto é não escalar essa disputa de narrativas, né? A preocupação é não deixar essa crise da segurança do Rio de Janeiro cair no colo do governo Lula. Então, o presidente também só foi se manifestar publicamente ontem à noite, né, na quarta-feira, mais de um dia depois. Ele fez uma nota divulgada nas redes sociais, uma nota bem institucional, comedida, sem criticar a operação, né? Então ele já adotou ali um tom bem mais abaixo, sem nenhuma crítica, e a gente vê que essa preocupação ela acontece por alguns motivos, né? O primeiro deles é que a segurança pública ele é uma bandeira da oposição. Então o governo Lula sempre está pisando em ovos ao tratar desse assunto. A segunda questão também é que é o quesito nas pesquisas de opinião, a gente pode verificar que o governo é mais mal avaliado. Então, para a população, o governo federal tem feito muito pouco pela segurança. Então, o presidente Lula correu também ali para agilizar algumas medidas que estavam em andamento no Congresso, como a PEC da segurança pública, né? A oposição critica bastante essa proposta. O presidente pediu ali um apoio do Hugo Mota, que conseguiu pressionar e marcar essa votação na comissão especial. A gente acabou de ter uma matéria da nossa repórter lá, setorista do Congresso, a Lara Alves, falando que ele marcou na comissão especial para 4 de dezembro a análise desse texto. É um texto que é bastante criticado pelos governadores, né? A gente também já comentou aqui no programa. Eles veem uma interferência do governo federal na questão da segurança pública, mas o presidente Lula também tem muito interesse de aprovar um projeto de lei antifacção. Começou com o nome de antimáfia, depois passou para um projeto de antifacção. O ministro Lewandowski deu uma entrevista hoje falando que deve ser enviado ainda nesta semana para o Congresso, está por enquanto em análise na Casa Civil. O presidente Lula ontem nessa reunião ministerial cobrou celeridade no envio dessa proposta ao governo federal, mas também que vai nesse sentido de endurecer penas, né? Como a gente até viu umas críticas do especialista, né? Sempre nesse sentido de endurecer penas ligadas às organizações criminosas. Mas a gente também, logo depois que teve essa reunião do presidente Lula, essa ordem para acalmar os ânimos, né, Lewandowski foi ao Rio de Janeiro, teve essa reunião com Cláudio Castro, e a gente viu, até a gente escutou aqui também no programa, a fala dos dois logo após esse encontro, já foi um tom bem mais ameno, né, de cooperação, de integração de esforços pela segurança no Rio de Janeiro. Então, isso tudo faz parte desse esforço do Palácio do Planalto de conter a crise, até porque a gente lembra, né, o presidente Lula recentemente deu uma declaração muito mal colocada, falando que traficantes de drogas são vítimas, né? Então, isso pegou muito mal, então o presidente está tentando se afastar um pouco dessa questão. E aí a gente pode ver, na verdade, o lado oposto, né? A oposição está querendo usar mesmo essa mega operação para politizar. Para 2026 vai ser o grande tema, a gente pode já esperar isso, que ano que vem vai ser bastante explorado, e os governadores de direitas, né, foram ao Rio de Janeiro hoje para manifestar apoio a Cláudio Castro, muitos ali presidenciáveis, né, querem ser candidatos no ano que vem, como o Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás, e aí teve uma crítica, até os aliados criticaram, chegaram a insinuar ali, o Sóstenes insinuou que o pastor Silas Malafaia chegou a alfinetar ali Tarcísio de Freitas, falar que ele era covarde, porque ele não iria participar dessa reunião. E aí depois ele mudou de ideia e resolveu participar por videoconferência. Então a gente aguarda aí os desdobramentos também dessa reunião. Síria e André. Pois é, você vê como é que, de um modo geral, né, os políticos tentam sempre levar para o lado político para render alguma coisa, algum comentário para eles. E a gente sabe que esse tipo de situação tem várias nuances, tem
vários lados. A gente está aqui, inclusive, no nosso portal, na capa do portal aqui, otempo.com.br, com uma reportagem dizendo o seguinte: famílias de outros estados têm dificuldade para chegar ao Rio de Janeiro para fazer a identificação dos corpos. Uma matéria publicada agora há pouco, às 6h40. Parte dos mortos na Operação Contenção, que ocorreu na terça-feira, nos complexos da Penha e do Alemão, é oriunda de estados como Pará, Bahia, Amazonas, Ceará e também do Espírito Santo. Algumas famílias desses lugares ainda não conseguiram chegar ao Rio de Janeiro para fazer o reconhecimento dos corpos. A gente sabe o sofrimento de muita gente ali, traficantes, se forem todos, também tem pai, também tem filho, tem mãe, tem irmão. As pessoas vão lá também, naturalmente, querem saber o que foi que aconteceu. E parentes e amigos e membros das forças de segurança foram hoje ao funeral de Éber Carvalho da Fonseca. Ele era sargento, tinha 39 anos e era sargento do BOP, que é o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Ele foi morto durante a Operação Contenção, que deixou pelo menos, como a gente vem acompanhando, os números têm sido atualizados, mas até agora pelo menos 120 pessoas mortas. O Rio de Janeiro vive o luto da mega operação das polícias civil e militar nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou pelo menos 119 vítimas. Éber Carvalho da Fonseca, um dos policiais mortos nos confrontos, foi enterrado nesta quinta-feira no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste da capital fluminense. Parentes, amigos e membros das forças de segurança compareceram ao funeral. Éber Carvalho tinha 39 anos e era terceiro sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP. 4 dos 119 mortos na mega operação eram policiais. De acordo com autoridades, a chamada Operação Contenção tinha como objetivo enfraquecer o Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio e a que mais se expandiu nos últimos anos. Na investida, a polícia deteve 113 pessoas e apreendeu 91 fuzis. A operação, considerada a mais letal do Rio, foi concebida e executada pelo governo do estado sob o comando de Cláudio Castro.